Olá, gente. Nós lemos o capítulo 6 e hoje é o 7, né? Aqui no capítulo 7 houve uma profecia contra Israel e a Síria. Houve uma profecia aí. Por que que houve uma profecia aí contra Israel e a Síria? Olha, sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra Jerusalém. Nada puderam contra Jerusalém. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se moveu as árvores do bosque, como o vento. Então disse o Senhor ao profeta Isaías: agora tu e teu filho, Sear Jazube, sai ao encontro do rei Acás, porque nessa época Uzias já tinha morrido. Quem era rei era o rei Acás. O rei Acás estava lá. Aí ele foi e falou assim: avisa, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz assim ao rei Acás: acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanimes o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da ira da Síria e do filho de Remalias. Ele falou assim: acautela-te, aquieta, não tema. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentando-lo, repartamos-los entre nós e façamos reinar no meio deles o filho de Tabial. Eles falam assim: nós vamos nos levantar contra o rei, o rei Acás, e nós vamos tomar o trono de origem davídica, porque tudo era origem davídica. O rei Acás era filho de Urias, mas o rei Acás, ele renegou Deus. Beleza, Deus abençoe. Chegou, seja bem-vindo. Aí ele falou assim: aí quando o profeta Isaías entregou essa profecia para olha bem, ele entregou aqui no verso 7:7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Eles planejaram de tomar Judá, levantar contra Judá, mas Deus falou: não vai adiantar nada, eu estou com vocês, né? Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco será Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não credes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti, através do profeta Isaías, o Senhor continuou falando com o rei Acaz. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo ou em cima, e o Senhor vai te dar o sinal. Acaz foi e desconsiderou, falou que não. Acaz falou assim: não vou pedir nada, nem tentarei ao Senhor. Como se diz,
ele descartou Deus. Então, ele disse agora, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é pouco vos é afatigardes os homens, senão que ainda afatigares também ao meu Deus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, porque Deus queria que o rei Acaz pedisse um sinal, mas ele desprezou Deus. E ele falou assim: eu vou dar o sinal, eu vou dar o meu sinal. E ele falando que ia dar o sinal dele, né? E ele falou assim, ó, então ele disse, agora, ó casa de Deus, pouco afatigardes os homens, senão que ainda afatigardes também a meu Deus, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis, olha bem para você ver o anúncio, olha como que Isaías está apontando para o Senhor Jesus. Aqui no 7,14 ele fala, portanto, o mesmo Senhor que vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai e sobre o rei da Assíria dias tais quais nunca vieram, desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Efraim se separou de Judá, né? Então, desde esse dia, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão e pousarão todos nos vales desertos e nas fendas da rocha, em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor como a navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba, totalmente tirará, porque o judeu, para ele, era, né, considerado Sheila, beijo, Deus abençoe, em nome de Jesus. O judeu tinha que ter barba, então eles honravam muito negócio de cabelo e tudo, então Deus falou que eles iam perder tudo. E aí sucedeu também que naquele dia, que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para sarças e para os espinheiros. Como arco e flecha se entrará nele, porque com arco e flecha se entrará nele, porque a sarça e os espinheiros cobrirão toda a terra. A casa deu uma mancada, né, gente? Falou com Isaías, Deus falou com Isaías, fala com Acaz para me pedir um sinal. Ele falou que não, eu não, fazendo pouco caso de Deus, né? Mas Deus falou, mesmo assim eu vou dar um sinal. E o sinal que Deus falou que ia dar é que ia vir Emanuel, Jesus. Ele falou, eu vou dar o sinal a si mesmo. Mesmo a gente não querendo o sinal, muitas pessoas não querem sinal de Deus, Deus dá o sinal. E aqui, gente, e também todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Esse é o capítulo 7, Sheila. Nossa, você também é muito legal. O capítulo 7 de Isaías. Então, aqui o Senhor Deus já deu o sinal aí, anunciando, porque ele queria que o rei Acaz pedisse um sinal, mas rei Acaz desprezou o Senhor. Ele falou, vou dar o sinal a si mesmo, o sinal será a vinda o verbo, né, que se fez carne. Então ele falou assim, olha, vou dar o sinal a si mesmo,
no 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel. Cristo nasceu de uma mulher jovem e virgem. A profecia do nascimento do nascimento, a profecia do nascimento da virgem tem sido uma fonte de consideráveis controvérsias devido ao uso da palavra hebraica alma, o qual pode traduzir por mulher jovem, bem como virgem. Isaías usou alma sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, porque Deus estava fazendo uma profecia dupla nessa passagem. O Senhor estava dando um aviso sobre uma criança para o rei Acás. E a concepção e o nascimento dessa criança estão registrados também no capítulo 8, que nós vamos ler depois. Mas o Espírito Santo também estava falando sobre o Messias que viria, e essa criança nasceria literalmente de uma virgem, de uma virgem que não teve relação com ninguém. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Ela era uma mulher consagrada a Deus, não é para ser adorada, não, gente. Quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, ela adorou o próprio Jesus que estava dentro dela. Maria falou assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. Quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava esqueci o nome do que anunciou Jesus, gente, João Batista. João Batista, quando Maria foi abraçar o João Batista, abraçar a mãe de João Batista, a Isabel, também estava grávida, o João Batista pulou dentro do ventre da mãe porque sentiu a presença de Deus. Então, quem deve ser adorado é Jesus, gente. É Jesus que deve ser adorado. Que Deus abra os seus olhos. Peça a Deus, se você ainda não concorda, né, não seja como o rei Acás, que não quis pedir um sinal. Peça um sinal de Deus para mostrar que nós devemos adorar somente ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. E aqui também o Senhor estava dando um aviso sobre uma criança para o rei Acás, e a concepção e o nascimento dessa criança estão registrados no capítulo 8, igual eu falei com vocês. E, literalmente, de uma virgem, o fato de Cristo ter nascido de uma virgem é indiscutível, porque Mateus e Lucas fazem uso da palavra grega a qual definitivamente significa virgem. Então, meus queridos e minhas queridas, este é o capítulo 7 de Isaías. Amanhã estarei lendo mais para vocês. Amém? Estarei lendo o capítulo 8. Isaías,